quando a gente fala da deficiência de B12, tem algumas coisas que a gente precisa observar aqui. Ó. Todos os medicamentos que reduzem a secreção gástrica, omeprazol, os outros medicamentos que são usados para tratar gastrite, eles diminuem a absorção de B12, porque a gente não consegue remover B12 dos alimentos. Eu também tenho pessoas que podem ter deficiência de fator intrínseco, eu também não vou ter absorção e transporte dessa vitamina. E tem pessoas que fazem cirurgia de remoção de uma área aqui, né, por conta da gastrectomia, que também vão diminuir a área de absorção e a área de produção do fator intrínseco. Sem contar que tem medicamentos como, por exemplo, a própria metformina, que é usada por indivíduos que são diabéticos, que também pode interferir nessa ligação do fator intrínseco na vitamina B12, dificultando a absorção. Temos também problemas relacionados às bactérias, no caso das disbioses mencionadas mais cedo, e os parasitas, né, que estão aqui no intestino de um indivíduo que pode ter relação com a diminuição de absorção. E lógico, quando a gente avalia tudo isso, sempre é bom não esquecer de avaliar aí alterações genéticas que podem alterar o transporte, porque às vezes você tem níveis normais ou até aumentados de B12, mas dentro da célula não tem B12, porque ela não consegue ser transportada por conta de polimorfismos ou por conta de deficiências em outros fatores, como por exemplo lá no ciclo do folato, que é bastante comum. Então aqui tem estudos como esse que está mostrando, né, a associação de metformina e B12 relacionados com anemia, neuropatia nos pacientes diabéticos. E aí a metformina, o uso por 4 meses já é capaz de provocar deficiência. No caso do omeprazol, 6 meses é o prazo. Então não é aquele uso ocasional, é o uso frequente. E também a gente tem que ficar atento porque mulheres com síndrome do ovário policístico muitas vezes usam a metformina para melhorar o quadro de resistência à insulina. Depois de 4 meses a gente pode ter esse quadro de deficiência instalado mesmo nas doses usuais. E aí mais cedo eu falei que a gente ia falar sobre a avaliação, né, dessa deficiência de B12 sem necessariamente passar só pelo hemograma. Então quando a gente fala da B12, dentro da célula ela é importante no citoplasma, no núcleo e na mitocôndria, né? E aí, dentro do citoplasma, a gente tem esse ciclo aqui que é o ciclo da metionina. O que o ciclo da metionina faz? Produz metionina a partir de homocisteína, tá? Então a homocisteína, ela é um aminoácido sulfurado que precisa da metil B12 como um cofator da metionina sintase, que é a enzima que vai produzir metionina a partir de homocisteína. A B12 vem da vitamina B12 e o metil vem do folato. Então o folato vai doar metil aqui para esse cofator. Então quando eu tenho menos folato ou menos vitamina B12, ou ambos, eu vou formar menos metionina e vou aumentar a homocisteína. Essa homocisteína aumentada dentro da célula aumenta a quantidade de homocisteína no sangue. Então, todas as vezes que eu tiver aumento de homocisteína no sangue, é porque eu não estou conseguindo converter essa homocisteína em metionina. Então, na maioria das vezes a gente tem esse processo, salvo algumas exceções de polimorfismos relacionados ao excesso de homocisteína. Mas isso me dá uma ideia de que dentro da célula está faltando B12 ou folato. Então, sempre que você tiver suspeita de que uma pessoa tem a deficiência de B12 ou de folato ou de B6, tem que dosar a homocisteína. Um outro exame que a gente pode utilizar é o ácido metilmalônico, porque uma pessoa pode ter, por exemplo, a B12 normal e o ácido fólico diminuído, não necessariamente só um, tá? Então, neste caso aqui, olha só, dentro da mitocôndria, a gente tem o metilmalonil-CoA mutase, é uma enzima que pega o metilmalonil-CoA e transforma ele em succinil-CoA. Succinil-CoA, para você que é Master Ninja da Bioquímica, lembrando que o professor Lázaro dá aula de Bioquímica na graduação, certo? Com um percentual muito bom de aprovação, tá? Diga-se de passagem. Oi? Ó, não, 1% é aqueles que teimam em assistir a aula do professor de novo. Aqueles que gostam tanto da matéria do professor que quer repetir. Que olha só, quando a gente tem deficiência de B12, você forma menos succinil-CoA. Sendo ele o intermediário do ciclo de Krebs, eu também prejudico a eficiência do ciclo de Krebs. Então, uma pessoa com menos B12 vai sentir fadiga também
nos esportes de endurance. E aí você aumenta o ácido metilmalônico, MMA, que é um outro marcador de deficiência de B12. Ácido metilmalônico que você pode solicitar. Então, a homocisteína e o ácido metilmalônico, quando aumentados, ou deficiência de B12 ou folato dentro da célula. E olha que interessante isso. Eu acho que vai fazer uma pergunta, né? Eu dei aula uma vez para um pessoal na pós, e aí a pessoa falou, nossa, professor, eu já ouvi falar que era bom dar B12 para os corredores, e não sabia por quê. Então, às vezes, dá B12, as pessoas dão uma medicação complexo B, sem nem saber o porquê. Mas por que funciona? Porque se a pessoa tiver a deficiência, ou o aumento da disponibilidade da B12, vai melhorar, né, vias intermediárias do ciclo de Krebs. Isso melhora o desempenho no endurance. Mas também melhora o desempenho quando a gente está falando do treinamento de força por causa da síntese de creatina, e também melhora a cognição, porque a gente está melhorando, né, a síntese de catecolaminas. Então esse processo é interessante que a gente consegue avaliar através desses exames aqui. Ia fazer a pergunta. É uma dúvida, a gente solicita a homocisteína para diferenciar se a deficiência é de B9 ou B12, é isso? B9 ou B12. Na verdade, pode ser as duas, tá? No caso do metilmalônico, aí sim você está falando mais da B12, né? Então, por que às vezes eu gosto de associar os dois? Porque se uma pessoa tiver deficiência de ácido fólico, dá homocisteína aumentada. Se ele tiver deficiência de B12, dá homocisteína aumentada. Se ele tiver de B6, a homocisteína pode estar aumentada. Mas o ácido metilmalônico ele é mais voltado para B12, que é o adenosil B12, não depende do ácido fólico. Porque, se eu não me engano, se o paciente tivesse deficiência de vitamina B9, né? Isso, B9 é e você dá só B12, pioram, né? A anemia dele. Pode acontecer, porque você não está melhorando esse processo aqui, né? Porque um depende do outro, então você acaba que não faz a via trabalhar da melhor forma. Então por isso que é importante saber qual dos dois, né? Aí o que vai diferenciar então é o ácido metilmalônico. Se ele tiver aumentado... E a homocisteína aumentada, provavelmente eu estou falando de B12. Tá? Lembrando que eu também tenho pessoas que têm deficiência na enzima que produz o metilfolato, né? Tetrahidrometilfolato redutase. Então, nessas pessoas que têm esse polimorfismo, aí o tipo de folato administrado para a pessoa também é diferente, tá? Então, isso é importante que a gente conheça. Mas é basicamente isso. Então, os testes que a gente faz aqui. E aí, olha só. Aqui está ele, né? Sei que não tinha colocado ele, ó. Succinil-CoA. Então, menos B12 eu estou prejudicando aqui também na pessoa com anemia. E aí, lembrar sempre que, né, existe um intervalo de referência de vitamina B12 e existem várias unidades, isso é muito importante também, que as unidades elas mudam e às vezes a gente está falando de 600 nanogramas, isso é diferente porque tem alguns laboratórios que colocam em picogramas, vai até 900, então muda um pouquinho, tá? E aí, alguns estudos mostram que mesmo pessoas que estão dentro do valor de referência da B12, mais para o mínimo, têm homocisteína e ácido metilmalônico aumentado. Ou seja, não tem a quantidade suficiente de B12 ou de folato.